interessante a gente esclarecer depois, Rodrigo. Eu fico enchendo o saco dele via WhatsApp durante o jogo. Ô, tá louco? Isso aí, né? Mas eu já acertei. Vou pra cabine. Botar os tenores aqui para participar do troca. Vamos ver se eles já estão prontos lá. Muito bem. Jader, Lédio Carmona, Mito / Monstro e Ricardinho. Fala, Jader! Rodrigão, um grande abraço para você. Estamos aqui que nem o ataque do Flamengo, atacando em todas as frentes, né? No Globoesporte.com, ao mesmo tempo com vocês aí no Troca de Passes, para falar de fato sobre essa vitória. Eu sei que o Sal vai participar para nos contar o que foi esse mundo à parte, né, de confusões, em especial no primeiro tempo. Mas se a gente for analisar a bola, o jogo é atípico, tudo bem, em virtude de todas as circunstâncias, as expulsões. Mas chama a atenção o fato de que esse Flamengo, não é, Lédio e Ricardinho, ele continua com todo esse apetite, ele continua com todo esse ímpeto, ele quer quebrar marcas e números nessa temporada e fez mais uma vítima diante de mais de 60 mil pessoas de novo aqui no Maracanã, né? Exatamente. Olá, amigos. 8 vitórias seguidas do Flamengo. Acabou a minissérie de 4 capítulos entre Flamengo e Internacional. Acabou hoje a minissérie, rápida, e o Flamengo levou a vantagem com muita contundência nessa minissérie. Agora, é impressionante o Flamengo. Hoje eu acho que nem fez uma atuação exuberante, já fez melhores nessa sequência de 8 jogos. Mas foi um jogo tão atípico que você não pode se balizar muito em relação ao próprio desempenho do Flamengo contra o Internacional com 9 jogadores. Agora, o que chama atenção é a fome do time do Flamengo, que faz 2-1, não tira o pé, tenta fazer o terceiro. Quando fez o terceiro, tentou o quarto, tentou o quinto, ficou no 3, mas poderia ter chegado até uma goleada, que seria um resultado até normal, diante da dificuldade do cenário atípico que foi o jogo para o Internacional. E a seriedade do Jorge Jesus, né? Que em um momento botou time reserva no campeonato, poupou time, exagerou no rodízio, ele faz até uma rotação pontual aqui e outra ali. Ele não perde o controle, nem do Flamengo na Libertadores, nem do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Você vê tanto time poupando jogador, tentando time alternativo, time A, time B, e ele não muda a sua forma de pensar em relação ao Campeonato Brasileiro e também à Taça Libertadores. Eu garanto que sábado, contra o São Paulo, a 3 dias do jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, ele vai com o que ele tiver de melhor para enfrentar o São Paulo aqui no Maracanã. Pois é, o jogo foi atípico, o Inter lutou, teve bravura, a gente enalteceu isso ao longo de toda a transmissão, fez o que cabia, né, Ricardinho, diante do que era o quadro. Exatamente. Um abraço a todos os amigos do Troca. O Inter fez o que era possível. Né? Até os 20 minutos nós tínhamos um jogo, né, do primeiro tempo. Já tinha acontecido algumas coisas, por exemplo, o Moledo sair contundido, e acho que foi uma situação importante, porque o entrosamento dele com o Cuesta, e se nós observarmos a origem do primeiro gol do Flamengo é justamente no meio da defesa, onde o jovem, o Klaus, entra e o Gabriel acaba ganhando a bola. Dá um bote errado. Dá o bote e acaba ganhando, e aí tem o lance do Bruno, que no primeiro momento a gente achou que a bola na mão não era suficiente para uma penalidade, depois o Salvio explicou que foi o agarrão, né, que ele acabou dando a penalidade em seguida. Enfim, não sei se era correto, e aí os nossos especialistas vão com certeza esclarecer com relação ao cartão e a penalidade, né? Essa dupla punição, né? Mas pode esperar que a resenha vai ser grande, vai ser longa, não só hoje, mas não, enfim. Mas e aí, a partir desse momento, nós tivemos um outro jogo, porque você jogar contra o Flamengo no Maracanã, acaba tomando gol na penalidade, né, convertida pelo Gabriel, e tendo que reverter o resultado. E acho que os jogadores do Inter, em especial o Guerreiro, acabaram se desequilibrando um pouco, e esse desequilíbrio foi notório, porque o lance da expulsão do Guerreiro é claro, ele tem um choque com o Rodrigo Caio, um choque de jogo, né, um cabeça com cabeça, que ele acabou levando a pior e acabou sangrando, e aí ele faz o gesto, enfim, vai expulso e acaba prejudicando mais ainda o Inter. Então realmente o jogo foi atípico, o Inter foi brioso, foi um Inter comprometido, foi um Inter que fez aquilo que poderia.
até empatou o jogo no início do segundo tempo, né, de forma guerreira, gol, aliás, né? Porque o Patrick faz uma jogada e com muita força, porque é um jovem que tem muita força, pode ter uma limitação técnica, mas força e determinação tem de sobra, e aí joga para trás o Edenilson, que também é outro jogador com essa característica, que chega, tem força, que deu o máximo, acaba batendo, a bola desvia, acho que, se eu não me engano, no Gerson e tira o Diego da jogada. O jogo estava empatado, mas o Flamengo com volume, com parte técnica, com capacidade física, acabou envolvendo e chegando aos 2 outros gols em 2 cruzamentos do Rafinha, um que o Rascaeta cabeceou no meio da defesa, que aí sim a atenção de você estar com 2 jogadores a menos, você não pode desequilibrar, você não pode dar chance ao adversário de estar à sua frente depois de todo esse prejuízo do jogo, né? Mas enfim, o Flamengo merecidamente conseguiu o resultado, mais uma vitória, e o Grêmio e o Inter, o Inter fez o que era possível, dentro das características, dentro do cenário do jogo, com 2 jogadores a menos. Hoje não dá para cobrar mais nada desses jogadores do Inter do que eles puderam fazer em campo. Só tentando situar um pouquinho o jogo, quando estava 11 contra 11. Quando estava 11 contra 11, o Inter jogava muito atrás da linha da bola, muito fechado, né? Eu não gostei, inclusive, da escalação do Odair Helma. Ele abriu mão de atacante, botou mais um jogador de meio campo. Tirou o Wellington Silva e colocou o Nonato. E a torcida do Inter perigava ver de novo um Inter muito encurralado no 11 contra 11, que provavelmente levaria o Flamengo também a uma vitória em circunstâncias normais. A não ser que o Inter mudasse muito o panorama daqueles 20 primeiros minutos até a expulsão do Bruno. Depois acabou o jogo ficou atípico, ficou difícil de você analisar com um pouco mais de racionalidade, pensando na situação do Internacional. E sobre o Guerreiro, um jogador do tamanho dele, da estatura dele, do peso, do valor, da experiência, não pode ter um comportamento daquele, dar um chilique daquele no final do primeiro tempo, num lance absolutamente normal, como o Sálvio disse e ainda voltará a dizer aqui no troca de passe. Foi um lance absolutamente normal, corriqueiro com o Rodrigo Caio. Os dois sangraram, uma disputa de bola aérea que você vive vendo nos estádios brasileiros. Alguém sempre leva a pior, no caso os dois levaram a pior, e ele exagerou. Ele foi extremamente grosseiro, foi mal educado, exagerou na reclamação e foi muito bem expulso. Um jogador do tamanho dele, do peso dele, da experiência, do valor dele, não pode ter um comportamento como aquele. Sem contar o fato de que prejudica o Inter na próxima rodada, porque recebe o Palmeiras, é outro adversário direto nessa briga do Inter lá por G4, por algo até maior no campeonato, e dependendo muito do que vai ser o julgamento do Guerreiro, dadas as atitudes, a punição pode ser grande ainda, né? O Inter pode perdê-lo por mais tempo ainda em virtude desse comportamento, e as imagens falam por si só. A gente está revendo aí todo o instante em que o Guerreiro se destemperou e acabou sendo expulso. Agora, Rodrigo e amigos, chama a atenção o fato desse Flamengo, né? Engatar uma 8ª vitória consecutiva, algo que o Cruzeiro tinha conquistado em 2003 e 2013. Então, esse Flamengo também passa a ter esse número impressionante de uma sequência de vitórias ao longo de um campeonato brasileiro só. 48 pontos, 47 gols, sendo que 76% e meio destes gols pelo trio Bruno Henrique, Gabriel e Arrascaeta, que de novo deu as caras, culminando com esses 3-1 diante do Inter aqui. Então, já que o Sálvio foi citado várias vezes, Juizão, ajuda aí a... Trabalhou, hein? Trabalhou. Mas eu acho importante o que o Ricardinho colocou, e vale a pena a gente destacar, Grafite, é o seguinte: houve uma mudança realmente na regra, e eu queria destacar o seguinte: quem sugeriu essa mudança foi o Cafu, o capitão Cafu, que sugeriu essa mudança, por entender 3 punições na mesma jogada. Os goleiros cometiam pênalti, era expulso, ficava fora do jogo e fora do próximo jogo. E ainda tinha o pênalti. E a maioria das vezes era convertido em pênalti. E aí que houve essa mudança na regra, cartão vermelho ou não cartão vermelho. E aí a FIFA, na proposta do Cafu, na discussão, a International Board, pegou e colocou o seguinte: é justo mudar e não punir tanto, tirar o cartão vermelho, desde que dispute a bola, seja uma disputa de bola. O goleiro vai ser driblado e comete o pênalti. Esse sim não merece o cartão vermelho. Tem jeito. E aí a FIFA colocou como exclusão: mão na bola ou agarrão, mantém o cartão vermelho, porque não é disputar a bola, é uma atitude andesportiva, não faz parte do jogo. Então assim, eu até na transmissão achei que o Luiz Flávio tinha marcado o pênalti no braço. Eu vi. Achei que... Isso dentro ou fora da área, né, Saulo? Não, se é pênalti disputando a bola, não tem o cartão vermelho. Se é falta,
Se é fora da área, mantém o cartão vermelho, se é oportunidade clara de gol. Sim. Porque não vai ter... Assim, o cartão vermelho é por impedir o gol. Como a maioria das vezes Aí é dentro ou fora da área. cobra o pênalti e faz o gol, aí tirou o cartão vermelho porque não impediu o gol. É. Né? Então, assim, a estatística comprova. E aí tá esse agarrão, ó. Esse agarrão do Bruno, por ele agarrar e o Luiz Flávio marcando o pênalti pelo agarrão, é para cartão vermelho. O Lédio destacou na transmissão, né? Então, mas o Gabigol, quando levanta os braços, ele levanta os braços por causa da mão, né? Ele mesmo já nem estava mais grilado com o agarrão. Ele não leva vantagem no agarrão. Então, esse é um ponto importante. Porque se o zagueiro não tropeça no goleiro, o Gabriel faria o gol. É importante... Pode, Grafite, você que é o dono do negócio, pode? Não, Grafite, é importante, ó. Nesse momento está lá o Luiz Flávio, e aí quando tem a disputa, até soltando o lance para a gente dar uma olhada, ó. Esse é o ponto de contato do Bruno. Olha lá. Esse desequilíbrio do Gabigol, pela regra, eu marco no agarrão. Ah, sim. Eu marco no agarrão porque, olha lá, nesse momento, olha lá, tem esse contato e não deixa ele em condição plena de fazer o gol. Você, Grafite, sem esse agarrão, teria o domínio da bola e conseguiria estar mais equilibrado, até fazendo passe. O Bruno atrapalhou duas vezes. Quando puxa e quando cai, a bola bate no braço dele que estava colado no corpo. Era o braço de apoio. De apoio que não seria pênalti. Isso. Aí está o Grafite. Se o Luiz Flávio, pênalti tem vantagem? Tem. 99% das vezes o árbitro não deve dar. Na regra não proíbe dar a vantagem. Só que a vantagem no pênalti tem que ser aquela vantagem. Sem o Bruno, sem o gol, a bola entrando. E não é o caso, Grafite. Assim, o fato do Bruno ter esse contato com o Gabigol o desequilibra e não deixa em condições plenas de fazer o gol. Independente da condição técnica do jogador, você, o Gabigol, conseguiria fazer. Mas esse contato o desequilibra. E aí você tem que marcar. Se o Luiz Flávio deu a vantagem por entender, ó, essa ação é faltosa. Essa ação do Bruno é uma ação faltosa. E aí eu marcaria o pênalti nesta ação. E aí tá o que o Rodrigo falou. Chutou. Se desse a vantagem, que para mim não deve dar nessa situação, para mim não deve dar. Se desse a vantagem, aí não seria pênalti na mão. Por que você acha que ele vacilou no cartão, Salvio? Deu o primeiro amarelo? Eu acho que ele confundiu com a alteração da regra. Disputa ou não disputa. E aí o Lédio até destacou isso na transmissão, que o Luiz Flávio vai e mostra cartão amarelo. E aí, por ser uma matéria exata, o VAR deve ter avisado para ele, o Emerson Ferreira deve ter avisado. Oportunidade clara e é agarrão. A imagem está mostrando agarrão. Ele não precisa ir ao monitor. Eu entendo o seguinte, se o... Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu estou aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.